TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Um dia após o feriado, né? Feriado prolongado, porque na segunda-feira foi ponto facultativo e ontem, feriado estadual em homenagem aos 59 anos de emancipação político-administrativa do estado do Acre. Deixou de ser território há 59 anos, né? Território federal. Muito bem, hoje é quarta-feira, 16 de junho de 2021. Eu vou começar o programa de hoje entrevistando o empresário e também político, né? Mesmo não tendo mandato, Rodrigo Pires. Ele, para quem não sabe ou não lembra, ele tem empresa de barbearia, produtora de vídeo, agência de comunicação, mexe também com agronegócio e agora, o que consta, também vai para o mercado imobiliário. É isso, Rodrigo? Vamos fazer aqui 2 blocos com o Rodrigo. Ele que está de volta ao PSL, Partido Social Liberal. Ele já foi presidente regional, vocês lembram, acho que em 2018. Teve um tempo fora e agora está de volta. Foi uma das estrelas nesta segunda-feira na festa de filiação de várias personalidades aqui em Rio Branco e também em outros municípios. O PSL, que agora faz parte da base do governo, vai apoiar a reeleição do governador Gladson Cameli. O secretário de Saúde do Estado, Dr. Alisson Bisteni, ainda não se filiou, mas deverá se filiar em breve. E deverá ser o companheiro de chapa do governador Gladson Cameli, do PP, na disputa pela reeleição. Sempre com o apoio do AraSuper, do Aramix e também da clínica e do laboratório Dr. Lúcio Brasil. Tenho o prazer de conversar então agora com o empresário, o jovem empresário Rodrigo Pires. Seja bem-vindo, Rodrigo. Ô, Muniz, muito obrigado aqui pela recepção, a toda a direção da TV Rio Branco e toda a equipe que estava com saudade de estar aqui com vocês. Pois fazia algum tempo que você veio aqui já, mas no Bom Dia, né? Eu tinha vindo no Bom Dia, estava com saudade aqui de estar na telinha do SBT, na TV Rio Branco. Mas estou aqui com boas novas, né? Tivemos agora um grande reencontro lá no PSL, né? E fui chamado pela comitiva nacional, através do Antônio Rueda, que é o nosso vice-presidente nacional, para voltar a casa e ajudar nessa reestruturação do partido ao lado do Pedro Valério, aqui no Acre, e conduzir provavelmente o Alisson Bisteni como vice-governador nessa aliança em 2022 na chapa do Alisson e do Gladson, né, no pleito de 2022, e com a afiliação de diversos nomes, como a Lana Vaz, o Coronel Ulisses, o Fernando Lage, o Eduardo Veloso. Foi uma festa muito boa. Temos o que foi o candidato lá em Cruzeiro do Sul, o Antônidas lá, né? Tem o Everton lá em Epitassolândia. Então, assim, nós estamos muito contentes com o PSL. Nós acreditamos que o PSL realmente será o segundo maior partido dessa base na construção dessa aliança que vai levar o Gladson ao governo do Estado nessa reeleição. Eu estava um pouco resfriado, ainda estou. Calma, gente, não estou com Covid, por favor. Fiz o teste 2 vezes. Então, não fui à festa do PSL, mas pelas imagens que o Macedo me mostrou, eu vi digamos assim, um refortalecimento do PSL, com bons quadros, né, de gente de todos os setores, de todos os segmentos sociais. Eu acho que isso é importante. O partido é isso. Pensamentos diferentes, mas todos convergentes com a mesma ideologia. Isso aqui é importante. Rodrigo, afinal de contas, o que te atraiu a ingressar na política? Você que, para quem não sabe ou não lembra, vem de uma família
tradicional aqui do Acre. Não são acreanos de nascimento, mas são por opção, seus pais, os tios, o pessoal que integrou o grupo de lá, que por mais de 20 anos foi o maior grupo de lojas, né, de eletrodomésticos, móveis eletrodomésticos. Mas nenhum deles se engraçou pela política. E você criou gosto pela política ainda muito jovem, como ainda é. O que te atraiu? O que te uniu à política partidária? Olha, ontem nós celebramos, né, no Estado a questão da emancipação de 59 anos, né? E nossa família está já há 47 anos aqui. E nós nunca participamos da vida pública. E o que me fez levar foi esse interesse pelo bem social. Então, eu já criei diversos movimentos. Comecei com o nosso Acre, que foi o primeiro movimento, qual nós cobramos por diversas vezes, junto com a Associação dos Jovens Empreendedores, feirões dos impostos, nas esquinas de Rio Branco, nos terminais de integração lá no centro de Rio Branco, no terminal de ônibus. Até chegamos juntos com a CISA, conseguimos colocar o impostômetro lá, né? São pequenas vitórias que vai mostrando um pouco da nossa luta no decorrer desses anos. Depois nós já fomos para uma outra batalha e nós decidimos ir para o Acre 2050. O Acre 2050 é um projeto mais maduro, é um projeto que ele tem, são 3 décadas, é um plano plurianual, né, de 3 décadas, que visa levar o que eu acho que é o grande problema do Estado. O Estado não tem uma vocação definida. O Estado tem a vocação do plano de governo atual. Então, se você pegar quais foram as etapas que o Tião Viana deixou de cumprir no plano de governo dele e dos outros candidatos a seguir, você vê que as etapas do plano de governo, elas não tinham uma vocação pré-definida. E desde o Jorge, que é pré-candidato ao Senado agora, a vocação econômica falhou consideravelmente. Então, a nossa função é voltar agora para esse grupo, para essa aliança, para levar essa vocação nos próximos 30 anos e dar um norte para o Acre. Então, esse é o nosso propósito na política, muito mais do que como candidato ou como grupo. Levar a ter um eixo de vocação, que seja o agro, que seja biotecnologia, que seja agroflorestal, mas que seja um eixo de câmeras temáticas debatidas e feitas, né, que sejam realizadas. Rodrigo, em breve nós voltaremos aqui para falarmos a fundo sobre o Fórum Acre 2050, tá? Mas agora, só para a gente não perder aqui o embalo, eu gostaria que você, mesmo que de forma resumida, explicasse para a gente, além do que você falou já, quais são os outros objetivos do Fórum. Certo. O Fórum, ele debate, assim, de forma reduzida, principalmente a vocação e as prioridades do governo. Então, por exemplo, de 2018 para 2022, nós fizemos as indicações para esse governo agora, que deveriam ter sido colocadas. E qual foi a nossa grande falha? Nós não tivemos representantes no Legislativo, nem na Câmara Federal e nem no Executivo. Então, é muito importante que nesse pleito agora nós tenhamos representantes. E aí, quando nós falamos representantes, não é só o Rodrigo. Nós queremos formar mais representantes, muito mais representantes que estejam alinhados com os nossos planos vocacionais. Por exemplo, nós queríamos aumentar o número de leitos de hospitais e de UTIs em 2018, está no nosso plano, que está no nosso site acre2050.com.br, no plano de 2018 que foi entregue no debate. A gente já previu isso aí Com os candidatos. Porque a OMS já dizia isso aí, que estava abaixo lá. Quem não se recorda, o plano o hospital de pronto-socorro não tinha sido entregue, de Rio Branco, então já estava abaixo naquela época ainda.
Então, a gente já tinha previsto que poderia ter um colapso na área de saúde. Na área de educação, nós queríamos colocar, fizemos a entrega, a questão de 30% de vagas de vouchers escolares privados, ou seja, queremos misturar, Muniz, a educação do Acre privada com a pública, em caráter experimental. Para quê? Porque se eu digo que eu tenho uma educação de qualidade, eu preciso ter coragem de matricular o meu filho numa escola pública ou privada e que eles se integrem. Hoje, um gasto público de um aluno é muito parecido do que de um aluno numa escola privada. Então, já tem estados que fazem isso de forma comparativa. Você paga para uma escola privada bancar, entendeu? E você diminui com o déficit patrimonial, de ter vigilância, etc. E entre outras, então, assim, o anel viário de Brasilé estava previsto lá, a estrada de Pucallpa já estava prevista. Então, entre outros planos que a gente tinha colocado, um fundo militar de ICMS para vigilância patrimonial de centro, porque hoje a vigilância de centro, Sobral, para comerciantes, as pessoas são roubadas aqui, e os empresários, e não tem uma polícia que proteja o comércio. A gente criou um fundo que venha do ICMS, mas infelizmente, quando se não tem mandato, você não é escutado. Então, nós precisamos. Qual foi o grande erro do Acre 2050? Não ter representante. Você acredita que em 2020, 3 candidatos à prefeitura sequer foram no debate que a gente fez, sem verba pública? A gente fez um debate sem nenhuma verba pública, tudo com dinheiro privado, eles não tiveram coragem de ir no debate. Então, o que nós queremos? Queremos eleger pessoas que estão aí desse outro lado e que queiram se formar. Não é só o Rodrigo, são várias pessoas. Então, para isso nós temos vários professores, que depois você vai falar alguns nomes aí, que estão dando ideias. Hoje mesmo nós fizemos um post elaborado pelo Dr. Edivan Maciel Azevedo, que foi secretário do Acre, que deu sua participação, mas que tem muito mais a contribuir, que é um dos conselheiros do Acre 2050, que ele está assinando uma vertical do cacau, que ele defende uma tese dele, que o cacau no Acre pode gerar 2.000 empregos plantado em consórcio com as florestas. Nós poderíamos vender para grandes indústrias como a Cacau Show. Então, assim, hoje, por exemplo, não tem uma indústria que tenha 2.000 empregos. Então, são esses tipos de pessoas e ideias que nós precisamos valorizar, que pode ser uma liderança, que pode ser pessoas que nós precisamos formar. Então, é esse tipo de ideias que nós precisamos crescer com jovens e com pessoas jovens de ideias também. Rodrigo, nós estamos aí diante de uma situação talvez jamais vista no nosso estado, notadamente em Rio Branco. Antes mesmo da pandemia, a gente já tinha um princípio de crise que foi apenas agravada com a pandemia do novo coronavírus. Isso acabou provocando a morte de vários registros de empresas. O doutor Leandro disse que a pandemia ia acabar promovendo um cemitério de... O que substitui a inscrição estadual agora CNPJ. Eu fui longe, hein? Inscrição estadual. CNPJ. E a previsão dele, infelizmente, está sendo alcançada, lamentavelmente. De que forma o fórum pode ajudar essas pequenas e médias empresas a sobreviverem, em alguns casos até mudar de ramo e continuar preservando o que é mais importante, que são os empregos? Certo. Olha, eu acho que tem 2 momentos, né? Assim, no momento da crise, foi uma catástrofe para todo mundo. Naquele momento, nós fomos às ruas, lançamos até uma campanha
para quem quiser olhar nas redes sociais, que era a gente não vou pagar o pato, colocamos os patos, não sei se algumas pessoas viram os patos, foi muito bacana, pessoas de Cruzeiro do Sul pediram os adesivos, a empresa GoLog mandou os adesivos para Cruzeiro do Sul, as pessoas colaram nos comércios de não vou pagar o pato, não vou fechar o fechamento, não ao fechamento do comércio, e nós nos manifestamos, quando muitas associações e federações não queriam se indispor com o poder público, nós fomos ao combate. O bom combate não é se indispor com o governador. O governador está no mesmo projeto que eu de governo, mas Sim. é colocar comida no prato das pessoas, Claro, entendeu? claro. Nós não podemos ser omissos a esse tipo de coisa, entendeu? Porque os mandatos vão e as empresas ficam. E isso servia até para ele, para o próprio governador, tomar as decisões, que ele sempre ouvia. Com certeza. Vários lados, né? Com certeza. E chegou em algum momento que ele ficou meio sem saber o que fazer diante da reação do comitê, Isso. que tinha uma tendência muito mais para o fecha isso, não abre aquilo. Né? Eu acho que assim, teve várias boas ideias. Sim. Depois nós lançamos aquela ideia do Bolsa, Bolsa Criano, Sim. que foi ridicularizado por alguns colunistas políticos, de lançar um fundo de emergência para a sociedade, deputados de oposição, como o próprio Daniel Zen, fortaleceu isso aí, o governo aderiu isso, não importa quem fez, o importante é que foi feito. E eu acho que o governo estava antenado. Então eu acho que muito mais quem foi o pai da criança é que foi feito. E eu acho que muito mais o Acre está precisando disso. Muito mais do que o pai da criança é que tenha bons projetos. Eu queria muito que, por exemplo, a florestania tivesse dado certo. Eu queria muito que, por exemplo, o projeto econômico da florestania tivesse dado certo. Mas, infelizmente, não deu. Deu errado. Então, hoje, nós temos que achar um projeto de vocação econômica, que é o segundo passo desse momento de crise, que dê certo. E hoje, Muniz, saiu agora nas notícias, 1,4 bilhões de economia, que foi o projeto do agronegócio. Então, o agronegócio circulando 15 mil empregos nesse último ano aqui no Acre. Então, por enquanto, é o setor público, o comércio e o agronegócio. Entendi. Aproveitando a sua carona, Rodrigo, você falou em planos, né? Planos de governo, você falou em planejamento, em florestania. Depois de 20 anos de um governo visivelmente de esquerda, assumidamente de esquerda, e que tinha a florestania como uma grande saída econômica, nós temos agora um governo de direita e que tem no agronegócio o que a gente pode chamar de carro-chefe. O que esperar dessa mudança de direção, mudança de rumo, uma nova mentalidade política, um novo estilo e modelo de governar? Olha, o que eu percebo é o seguinte, eu vejo, por exemplo, uma mudança de cultura muito difícil de quebrar, mas necessária. Por exemplo, alguns dias atrás, eu vi diversas matérias sobre, na mídia local, na imprensa local, sobre a aviação agrícola de defensivos na reserva Chico Mendes. E eu não vi nenhum site procurando um agricultor para ouvir sobre isso. Nenhum site. Ou seja, todos os jornalistas, todos os donos de site, órgãos, ainda na narrativa daquela cultura, de levar para aquele lado, mesmo com o governo do Gladson, mesmo com dirigentes nesse governo, mesmo com o secretário que
que eu não entendo porque que não estava levando para essa narrativa. Eu tendo avisado o Márcio sobre isso, avisei o Nenê sobre isso, e teve esse episódio de quinta-feira, né, com o Jorge Moura, né, que chegaram lá com o Exército, com o IDAF. Aliás, é porque o feriado acabou misturando tudo. Isso. Aliás, foi ontem. Isso. Ontem? Ontem, mais ou menos desse horário. Teve esse episódio lá da invasão. Então, o que acontece? Na ausência do nosso fortalecimento, acaba acontecendo esse tipo de acontecimento. O que é para ser feito? Há 3 anos atrás, quando era um governo do Tião, não tinha um piloto de aviação agrícola no estado. Não tinha ninguém vendendo peça de avião agrícola no estado. Não tinha ninguém vendendo querosene. Não tinha ninguém vendendo comida para esse pessoal. Não tinha ninguém vendendo maquinário agrícola, colheitadeira, pneu, hotel para capixaba. E aí se tu quiser, eu te dou inúmeras vantagens aqui. O aumento de economia que isso dá, entendeu? A nossa classe, às vezes, peca pela omissão, de ser desunida, de não ter uma narrativa forte, de não ser uma combativa, de não publicar mais artigos, de não ter uma omissão. E o governo também de fortalecer. Mas, sabe por quê? Porque está focado em trabalhar, está produzindo. Os números aparecem quando o PIB vai lá e mostra que quem subiu deu 5,74. Entendeu? Mesmo em plena crise. Entendeu? Agora, eu entendo quando o Jorge Moura fica revoltado, porque ele está lá puxando o Brasil para 5,74 e aí ele esquece de financiar um site, esquece de financiar um jornalista, e aí chega o pessoal do Exército com um fuzil lá na porta dele. Então a nossa classe peca por isso. Mas o governo, o secretário, todo mundo, e aí a gente peca quando a gente não muda de cultura, e a gente tem que quebrar essa cultura. Na sua opinião, Só para concluir, Muniz, a maior festa desse estado, há mais de 30 anos, mesmo com todos os governos do Jorge, do Tião, é a Expo Acre. Nunca tiveram coragem de assumir que esse governo, que o estado tem a maior vocação agro, não floresta. Nunca tiveram coragem de assumir. Por falar nisso, uma boa notícia, não sei se o senhor está sabendo. O governador afirmou que mesmo com a pandemia, ainda não está descartada a realização da feira agropecuária esse ano. Tomara que faça. Gera economia, gera renda. Ontem, teremos sim. Eu acho que tem que fazer porque gera renda, gera negócio, dá para fazer com responsabilidade, gera emprego. As pessoas estão precisando disso. Dia dos Namorados, os restaurantes aquecidos, as pessoas consumindo, né? Gerando emprego, gerando economia para os garçons, para os donos dos restaurantes. As pessoas precisam voltar a viver, voltar a ter um dinheiro no bolso, né? Imagina, eu vi lá a questão da Denise do Pão de Queijo. A mulher passou um ano e meio com aquele maison fechado. Aí a felicidade da mulher com a casa cheia, entendeu? Então nós não podemos ser politicamente corretos, sabe? Ficar lá tweetando é muito fácil. Eu quero ver você pagar um prédio daquele lá com ele fechado. Rodrigo, na sua opinião, qual vai ser o desdobramento dessa operação de ontem? Quer dizer, entraram na fazenda do Dr. Jorge Moura como se ele fosse um traficante, um marginal qualquer, um chefe de quadrilha. Foi muito esquisito o que aconteceu. Muito esquisito. Muniz, assim, ninguém está acima da lei, né? O Sr. Jorge vai prestar todos os esclarecimentos, não sei se tinha alguma licença faltando, enfim, mas eu acho que o maior constrangimento para a gente que está tentando iniciar alguma coisa no agro, no Acre, é essa coisa de que nós estamos numa mudança de cultura, sabe? E o próprio Açoeiro, que foi o pioneiro, tomou uma multa, sabe? Aí o seu Jorge Moura, ele não foi só o pioneiro, ele foi o rei do agro. Ele foi o cara que começou, plantou,
veio a ministra, tirou foto, foi todo mundo lá, tirou foto, o cara banca almoço, banca todo mundo. Aí vai o pessoal lá, sabe, faz um negócio desse. Então, assim, tem que apurar, tem que ver os fatos, entendeu? Porque foi bandeira de campanha, foi cenário de campanha. E hoje eu vejo que, assim, o Jorge está ligado. O Jorge, ele percebeu que ele não tem como voltar para a florestania, né? Ele sabe que isso aí já morreu, esquece. Ele sabe que ele tem que conversar com o agro. Ele hoje se manifestou por isso. Então, ele sabe que tem que desenvolver, né? Que tem que fazer um gesto com o agro, que o Acre tem que evoluir. Então, eu espero que a parte da direita que cabe, os políticos de direita façam um papel que tem mandato, né? Porque se a esquerda está fazendo o gesto, é porque é o único setor econômico que está dando certo. Atenção, produção, ninguém me falou nada aqui, mas o programa hoje é um pouco mais curto. Eu devo chamar o intervalo agora ou vou direto com o Rodrigo e depois vem o outro entrevistado? Me dê uma luz aí. Enquanto isso, a próxima pergunta aqui para o Rodrigo. Rodrigo, afinal de contas, você acredita que a reeleição, vamos falar de política agora, a reeleição do governador Gladson Cameli poderá contar com mais ou menos o mesmo número de partidos que apoiou a eleição dele em 2018? Foram, coincidência ou não, 11 partidos? Olha, no que depender desse grupo que agora está, né, nós vamos fazer o que puder. Nós temos na nossa cabeça o seguinte: nós não vamos brincar com a esquerda. Definimos esse discurso em casa. Casa dividida não prospera, né? Então, nós temos aí 400 e poucos dias para as eleições. Casa dividida não prospera. Nós não vamos brincar com a esquerda. O PSL tem o maior fundo partidário do Brasil e o maior tempo de televisão. Vem para o Acre para fazer um deputado federal e o vice-governador. E o que a gente puder ajudar o Gladson nesse projeto, tanto de melhorar a vertical econômica do Estado e na maior aliança para fazer o Estado entrar nos eixos, mas também ter a vitória política, nós vamos seguir em frente. Muito bem. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em seguida para continuarmos a entrevista com o Rodrigo Pires. São apenas 2 minutos. Até já.